Boa noite, alunos. Vamos à nossa sexta aula de fenômenos de transportes. Sou o professor Anderson. Então, nós estamos na unidade 2, estamos na sessão 3, finalzinho da unidade 2. Nós vamos falar dessa vez de perda de carga em um escoamento interno. Nós vamos, então, ver a importância de perda de carga numa instalação hidráulica. Vamos ver várias contas, vamos pegar as contas que nós já fizemos na aula passada e deixar um sistema mais completo, tá? Nós temos dois tipos de perdas, tá? As perdas maiores e as menores. As menores nem sempre são menores que as maiores, né? E aí as maiores é o próprio escoamento em si, e nós temos as resistências impostas por dispositivos como LTs, válvulas e etc. Tá? Nós temos, então, a perda de carga, ela pode ser dividida por carga distribuída e carga localizada. Nós temos, então, duas variações e a gente vai pegar cada item, soma todos. Uma condição, quando nós temos vazão, normalmente a vazão ela vai ser igual tanto na entrada quanto na saída, tá? E aí nós temos uma queda de pressão. Quando é laminar, nós vamos calcular a queda de pressão por esta fórmula aqui, tá? E aí, como é que a gente sabe se é laminar? Se o número de Reynolds der abaixo de 10 a quinta. Se ele der acima, aí nós vamos usar outra fórmula, tá? Aí nós temos que levar a perda de carga, né? Então, eu vou ter aqui a minha perda de carga distribuída, vai ser meu F, lembra? O F nós calculamos a aula passada, várias vezes, né? Uma fórmula chatinha, mas que nós temos, se for laminar, vai ser 64 dividido pelo número de Reynolds, né? O fator de atrito de Darcy. Se não, nós vamos ter que usar aqueles outros métodos, tá? Ou então eu vou ter que usar o meu gráfico de Moillet, que é mais fácil, tá? Então essa fórmula nós vamos usar. Aqui é o nosso gráfico. Eu tenho, então aí eu vou ter que achar a rugosidade, ó, E sobre D, lembra que na fórmula tinha E sobre D? Tá? No caso, nós temos no exemplo da apostila, ó, o E, o que é? Rugosidade, né? E o D é o diâmetro, então eu tenho a rugosidade relativa. Eu vou calcular essa rugosidade relativa, vai dar 0,004, no caso do exemplo, né? 0,004. O número de Reynolds deu 10 a quarta, pá, aonde a curva com a reta bater, vai dar o meu fator de atrito. Nesse caso aqui, ó, é de 2 em 2, então 0,03, 0,032, 0,034, 0,036. Então, eu tenho que dar um número de Reynolds, ou tenho que calcular o número de Reynolds, e tenho que calcular a rugosidade relativa, ou tenho que dar, né? Rugosidade relativa. Tudo bem? Tranquilo? Professor, se não cair aqui, aí eu tenho que usar a fórmula, tá? Nós temos um exemplo que vai cair na fórmula. Na aula anterior, vocês lembram? Eu dei uma rugosidade de 0,15 milímetros, tá? E o tubo tinha 5 centímetros. Então, calculando a minha rugosidade relativa, né? Eu divido 0,15 vezes 10 a menos 3, ó, converti de milímetros para metros, tá? A mesma coisa o D, converti, então deu 0,03. No caso desse gráfico, ele está entre o 0,04 e o 0,02, não tem esse valor. Então eu vou aferir que esteja mais ou menos no meio entre a curva do 0,02 e o 0,04. Eu não sei se vocês lembram, mas eu dei um número de Reynolds de 1 vezes 10 a sexta. Aí você vem aqui, ó, 10 a sexta
Bateu mais ou menos aqui, traço e vou chegar no meu fator de atrito de Darcy de 0,026, tá? Tudo bem? Próximo. Eu tenho a perda de carga localizada, né? Que é aquilo que eu falei. Eu tenho, a gente chama de menor, mas normalmente são tubulações, curvas, cotovelos, T's, válvulas abertas ou parcialmente abertas. Se eu tenho um número muito grande desses elementos, então às vezes a soma de cada um, né, apesar de ser pequena, a soma de cada um vai acabar dando um valor bem alto, né? A forma de calcular a perda, eu vou ter o meu K, tá? O meu K é tabelado, então vocês vão ter que procurar tabelas para cada item, né? E achar a minha perda de carga localizada. Eu vou pegar esse K, multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir por 2 vezes a gravidade. Fácil. Vamos lá, olha uma tabela. Cotovelos, dependendo do cotovelo, se ele é flangeado, sabe o que é a diferença de flangeado e rosqueado, né? Ou não? Flangeado é quando você tem a boca e ele só encaixa. Rosqueado ele tem uma rosca. Simples, né? Tá? Eu tenho aqui, ó, cotovelo a 90, cotovelo a 45, T de válvula globo, válvula angular, válvula de gaveta, válvula de esfera, medidor de água, olha, tem um K também para ele, acoplamento, tá? Aqui eu tenho uma tabela mais completa que eu achei na apostila, aquela ali é do livro, né, que a gente usa. E aqui, ó, cotovelos, dependendo do diâmetro em polegada, se ele é rosqueado ou se ele é flangeado. Ó, os flangeados são mais polegadas maiores, né? Tipos de cotovelos, tipos de T. Eu venho na tabela e marco, tá? E aqui é válvula, ó, válvula totalmente aberta, tá? Então, dependendo da válvula, eu vou ter um K também para ela, tá? E aqui eu tenho se ela está parcialmente aberta, tá? Olha, 100% ou se ela está 25% aberta. Aí eu venho aqui, dependendo do tipo de válvula, eu vou achar o meu K, tá? Para colocar naquela outra forma. Tudo bem? E aí eu tenho o meu comprimento equivalente. Então, para cada um eu vou ter um K, vou calcular meu K e vou somar aqui para achar a minha perda de carga localizada. Olha, se eu tenho tipo de entrada, então aqui né, eu acho que é mais entrada, né? É a entrada do tubo. É mais saída, né? Olha, o que eu chamo a atenção para vocês? Olha, o arredondado, o K é menor, tá? E aí ele depende do R, que é o raio do arredondado, pelo diâmetro. Tá? Então, quanto mais suave, menor é o K. No caso do reentrante, o K já é maior. Tá? Eu também tenho contrações graduais, então eu vou estrangulando o meu cano até ele diminuir ou expandindo, né? E para cada relação de A1 e A2 e ângulo, ó, ângulo θ, tá? Eu vou ter o meu K, tá? Essas tabelas, é lógico que vocês vão poder usar na prova, né? Eu sou bom, por isso que eu estou dando isso aqui. Vocês só precisam saber aonde achar, qual é o valor do ângulo, qual é o valor de A1, qual é o valor de A2 para encontrar esse K. Já é tabelado, tá? Eu tenho a mesma coisa com contração e expansão, né? Que eu já não tenho ângulo, é 90 graus, né? Dá para perceber aqui. Então eu pego a razão das áreas. Se é contração, eu uso aqui. Se é expansão, eu uso essa curva de cima. Ok? Também vou usar minha tabela aqui, sem problemas. Tá? Eu tenho curvas de parede lisa, também tenho cálculo do K aqui, olha, dependendo do raio pelo diâmetro. Bem, calculo o meu R sobre D, ó, R é o raio da curvatura e D
é o diâmetro do meu tubo. Eu acho K. Então eu tenho perda aqui também, né? Tenho perda num tubo curvo de parede lisa. Então, resumindo, né? Para a gente calcular, nós vamos achar a vazão, que é a velocidade pesária, né? Ou então eu dou a vazão e quero achar a velocidade. A partir da velocidade, eu vou achar o número de Reynolds, tá? Que aí é da fórmula anterior, da aula anterior, tá? Em cima do número de Reynolds, eu preciso saber o E sobre D, tá? Para achar na fórmula, no diagrama de Moody, tá? Achar o meu fator F, tá ok? Ah, professor, se eu não achar o fator F, eu tenho que calcular, tá? E aí eu posso usar, se for laminar, lá o 64 sobre o número de Reynolds, ou se for turbulento, aí tem que usar uma daquelas fórmulas, normalmente vou usar de Hadley. Finalmente, a gente calcula com F, né? Com o fator de atrito de Darcy, nós vamos calcular a perda de carga distribuída. Ok? F, comprimento do tubo pelo diâmetro hidráulico, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2G, gravidade, 9,8, né? Tranquilo? Eu tenho minha perda localizada pela teoria do comprimento equivalente, que é o quê? Cada pedaço, eu posso parcelar ela em vários pedaços e calcular para cada pedaço, tá? Nós vamos fazer isso muito, vamos usar muito essa fórmula nos exercícios de exemplo. Tá? E a perda de escoamento vai ser a soma de todos. Então eu tenho meu primeiro exemplo, né, que é calcular a perda de carga localizada no sistema mostrado aqui ó, embaixo. Né? Eu tenho um tubo, eu tenho uma válvula, tenho duas válvulas, tenho um tubo, tenho um tubo em 90 graus liso e a saída. Né? Esse tubo tem comprimento de 5 o diâmetro, né, ó, diâmetro hidráulico de 5 centímetros e comprimento total de 50 metros. Eu dou o fator de atrito, eu dou o F, que é igual a 0,025, a velocidade de escoamento, 2 metros por segundo, aceleração da gravidade, 9,81, 9,8. Vamos supor, eu vou apresentar também o valor de cada comprimento. Então, no ponto 2 aqui, nessa válvula, ele vai ser um comprimento de 0,335 metros. Tá? Válvula globo. Desculpa, válvula gaveta. A válvula globo inserida no ponto 3, então aqui é a válvula gaveta, a válvula globo, ela vai ser 17,61 metros. Tá? E por último, o meu cotovelo aqui de 90 graus, que vai ser 3 metros. Então, para eu achar o meu comprimento total, comprimento equivalente, né, o que eu faço? Eu somo todos os comprimentos de todas as partes. Se eu não soubesse, eu ia achar o K e ia calcular o L, né? Então, eu pego todos, ó, 50 que é o total, mais o L2, que é a válvula de gaveta, mais o 17, que é a válvula globo, mais o 3, que é o meu cotovelo, de 90 graus. Somei tudo, 70,945 metros. Então, a perda eu vou fazer em cima com esse L de 70,945 metros. Tudo bem? Joia, maravilha, gente. Então, ó, meu F eu já dei, 0,025. O L acabei de calcular, 70,945. O D hidráulico foi dado. Ó, só que, ó, presta atenção, 5 centímetros em metros é 0,05, ou 5 vezes 10 a menos 2, tá? A velocidade foi dada, que é 2 metros por segundo, e 2 vezes a aceleração. Coloco tudo na calculadora. Vamos fazer essa conta, gente? Pô, legal, professor, quero fazer muito essa conta. Mostra pra mim como é que faz. Vamos lá. Cadê o calculador? Aqui. Vou pôr na frente não, né? Então vamos lá, 0,025 vezes 70
0,945, tudo isso dividido por 0,05 vezes 2 ao quadrado, 4, igual, dividido por 2, igual, dividido por 9,81. Nossa, professor. Ó, analisa aqui, ó, tudo, a maioria, o número máximo de números. Zero à esquerda não conta, então aqui eu tenho 2 números, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, tenho 4, tá? Então, eu vou dar normalmente no do meio aqui, ó, 3 números, resposta com 3 números. 7,23, eu olho depois do 3, se tiver 5 ou maior, eu acrescento 1. No caso, 1 é menor que 5, então vai ser 7,23 metros. Facinho, né? Molezinho. Vamos lá, gente. Agora o bicho pega. Ó, petróleo cru escoa através de um trecho horizontal do oleoduto do Alasca a uma taxa de 2,944 metros cúbicos por segundo. O diâmetro interno do tubo é 1,22 metros, ó, já está no sistema internacional, ó, chama atenção aqui, ó, metros por segundo, metros. A rugosidade é equivalente ao ferro galvanizado. Aí nesse caso eu vou dar, olha, E igual a 0,0005, tá? A pressão máxima é 8,27 megapascal, 8,27 vezes 10 a sexta, atenção nisso, pascal, e a pressão mínima, que se for menor que isso, o petróleo ele começa a dissipar gás, e aí eu não posso, né? Não vou querer isso, não, eu vou ter perdas, então eu tenho que manter a pressão mínima de 344,5 kPa, lembrando que quilo 10 a terceira, né? O petróleo cru tem massa específica Rho 930 kg por metro cúbico e sua viscosidade Mi é 0,0168 Nm por metro quadrado. Beleza, maravilha. Para as condições, determine o L máximo. Eu vou usar esta fórmula aqui, ó, a variação da pressão que eu tenho, né, foi dada, é F, o fator de Darcy, vezes L, que é o comprimento, sobre o diâmetro hidráulico, vezes ρ, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Bem, eu tenho a diferença de pressão, tá aqui, ó, lembra, ó, o mega é 10 a sexta, o quilo é 10 a terceira, então já fiz essa subtração. O F eu vou ter que achar, o L eu vou ter que achar, e o V ao quadrado eu vou ter que achar. Mas os outros números eu já pego 930, divido por 1,22 e divido por 2, 318 vezes F, L, V ao quadrado. Vamos achar primeiro a velocidade, né, ao quadrado. Por quê? Velocidade vai ser o meu... a minha taxa, né? Minha taxa de bombeamento pela área. Então, a taxa 2,944 foi dado, tá? Ó, minha vazão, né? Minha vazão foi dada, 2,944. O diâmetro hidráulico, eu sei que a área é πr ao quadrado, então R é metade do diâmetro. Tá aqui. Vamos fazer essas contas na calculadora? Vou pegar minha calculadorinha aqui, ó. Vou calculadora, não fiquei na frente não. Vou fazer a parte de cima, tá? Primeiro. Vou fazer a parte de baixo primeiro, tá, gente? Ó, 1,22 dividido por 2 dá 0,61 ao quadrado vezes π. Pô, desse número maluco. Esse número eu vou pôr na memória, né? MS 7. E aí eu pego o meu 2,944 e divido por esse número maluco. E aí eu tenho a minha velocidade. Eu vou pegar 5 números, tá? Para ter uma precisão boa. Então eu vou pegar 2,5184, tá? Depois do 4 tem o 2, como o 2 é menor que 5, então eu mantenho 4. Se fosse um número maior que 5 ou maior que 5, aí eu somaria 1 aqui. Tudo bem? Achei a velocidade. Com essa velocidade eu consigo achar o número de Reynolds, para saber se é laminar ou turbulento.
né? Então, o número de Reynolds é ρ VT sobre μ. O ρ eu dei, 930. O V acabei de calcular, 2,584. O D, 1,22. E o μ também foi dado. Vamos fazer essa conta também, professor? Vamos. Ó. 930 vezes 2,5184, que é a velocidade, vezes o D, que é 1,22, dividido por 0,0168. Ó, 17.081. 17.000, né, gente? 1,7 vezes 10 à quinta. Opa, 1,7 é maior que 1. Lembra? É turbulento. Um pouquinho turbulento, mas é. Gente, eu vou calcular o E sobre D. Tá? Ó, E tá em... O E eu dei em milímetros, tá? É 0,5 milímetros, que dá 0,0005 metros. O D tá em metros já. Calculo o E sobre D. Por que você está fazendo essa coisa, maluco? Porque eu tenho, ó, acompanha aqui comigo, gente. Ó, eu tenho o número de Reynolds 1,7 e tenho o ED 0,0004. Eu vou para o meu gráfico de Mooley. Então, ó, 0,004 é essa curva, tá? Aqui é 1 e aqui é 2, então aqui é 1,5. Então, mais ou menos entre 1,5 e 2 tem 1,75, 1,7, vai, aproximadamente. Subi, acho a curva, ó, acho onde ele bate na curva, bateu aqui, tá? Aqui é um gráfico logarítmico, tá? Esse aqui é 1,15, 16, 17, 18, 19, tá, gente? É 15, 16, 17, 18, 20. Estranho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tinha que ser de 1 em 1, mas tudo bem. Então aqui vai dar 0,019, o fator de atrito. Mas maluco, professor, ficou estranho esse 19, não sei se é 19, se é 18, né? Então vamos calcular, gente, não tem problema, ó. 1 sobre raiz de f é menos 1,8 log de A parênteses E dividido por D dividido por 3,7 elevado a 1,11 mais 6,9 dividido pelo número de Reynolds. Eu fiz as contas, né? Ó, fazendo essa parte aqui vai dar 4,06 vezes 10 a menos 5 e essa parte aqui vai dar 4,05 vezes 10 a menos 5. Tudo isso daqui vai dar 7,3622. Eu inverto e elevo ao quadrado. Dá 0,018. Olha, 0,018. Ai, aqui, ó. Eu coloquei que o meu chute foi 0,019 e o calculado 0,018, bem pertinho, 18,4 ainda, né? Professor, achei o F. Ah, vou usar o meu F mais preciso, tá? Posso usar o 0,019? Pode. Então, ó, eu vou partir desta fórmula aqui. Eu vou colocar o meu L. É o meu L, eu quero achar, né? Opa, desculpa. Ah, eu coloquei o F primeiro, né? Ó, o F está aqui. 0,018 vezes L vezes V ao quadrado. Ó, 2,51, que eu tinha calculado antes. Fazendo essas contas todas, deu 44,599. Então, meu L vai ser o ΔL sobre esse número, que dá 177.705 metros. Aproximando em quilômetros, 178 quilômetros. Gente, tem muita conta, mas dá para fazer. Vocês têm que exercitar a calculadora. Ó, tem exponencial, tem log. Só toma cuidado, faz devagarzinho, tá? Ou então vai pro gráfico. Mas ó, o gráfico tem esses errinhos aqui, ó. Pra você achar, ele é meio chato, é meio difícil. Mas, né, ó, a gente fez a aproximação aqui virou 1,75, né? Aqui deu 0,04 e deu 0,019. Vamos para os exercícios então, para terminar a aula de hoje. A perda de carga.
A perda de carga localizada ocorre em locais ou singularidades que escoam sob perturbações bruscas. Essa perda de carga é devido a efeito de atrito, né? Ou gradiente adverso de pressão. Ocorre quando o fluido atravessa singularidades inseridas no sistema, que são normalmente tabeladas, né? Você vai ter a tabela disso aí por equipamento, né? O fabricante ele gera esses Ks, né? Qual é a perda localizada? O H é uma entrada de borda viva. Olha, ele já deu K. K igual a 0,5, cuja velocidade de escoamento é 4 metros por segundo ao quadrado. Velocidade? Velocidade é 4 metros por segundo, né? Que tá errado, né, gente? Por favor. Pá, pá. Então vamos lá. H é kv ao quadrado sobre 2g. O K ele deu 0,5. A velocidade ele deu que é 4 metros por segundo. O 2, o G é 9,81. Ah, professor, podia usar 9,8? Podia. Vamos usar 9,8? Quanto que dá? Vamos fazer a conta, professor. Ó, 0,5 vezes 4 ao quadrado dividido por 2 dividido por 9,8. Ah, 0,41 também. Resposta letra D. Facinho, né, gente? Nossa, facinho. Ó, 0,4 metros, tá? Cortou aqui, faltou metros. Tudo bem, professor, fácil. Próximo. Ó, o próximo tem um gráfico, olha que bonitinho. Tem esse coeficiente de forma encontrado a partir de quadros gráficos, geralmente construídos a partir de dados experimentais, levantados. Os físicos servem para isso, para fazer essas tabelas. Qual é a perda de carga localizada? É uma contração brusca, razão 0,25, cuja velocidade de escoamento é 5. Então, ó, aqui no meio é 3, então entre o 3 e o 2, 0,25. Pá, subo. Essa é a linha de contração, então eu vou para o lado de contração, ó, K igual a 0,4. Então meu K vai ser 0,4, a velocidade ele deu 5 metros por segundo, não 5 metros por segundo ao quadrado, por favor, corrijam aí. Então, dividido por 9, calculadora, pessoal, mete na calculadora. 0,4 vezes 5 ao quadrado dividido por 2 dividido por 9,8, 0,5 metros. 51. Letra E. Beleza, gente? Tranquilo, né? Facinho, né? Pô, podia cair um desses na prova. Vamos lá, outro gráfico. Pô, o gráfico é legal. Coeficiente de forma para válvulas parcialmente abertas, calculado a partir de gráficos, como ilustrado a seguir, em que H dividido por D é a fração de abertura da válvula. O gráfico apresenta a figura utilizada para o cálculo do coeficiente de válvulas parcialmente abertas, globo, disco e gaveta. Qual é a perda localizada de uma válvula gaveta 30% aberta? Então vamos lá, ó, 30% aqui, ó. Aí eu procuro o gráfico da gaveta. Opa, a gaveta é a linha preta. 14, cai 14. A velocidade ele deu 5 metros por segundo. Não é 5 metros por segundo ao quadrado, por favor. Então vamos lá, calculadora. Opa. Calculadora, cadê a calculadora? Tá aqui. Então vamos lá. 14 vezes 5 ao quadrado dividido por 2 igual dividido por 9,8. 17,86. Ó, professor, não tem, né? Eu acho que era o A, mas o A tem que multiplicar por 10, tá? Tudo bem? É a letra A. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Agradeço a presença de todos e tenham um bom curso.